Olá pessoal, tudo bem? Vamos para a nossa próxima aula, Geopolítica e Geoeconomia na América Latina. Vamos começar aqui falando sobre Cuba e rapidamente nessa estrutura histórica temos alguns pontos importantes. De 1940 a 59, Cuba era uma ditadura comandada por Fulgêncio Batista e esse ditador era alinhado aos Estados Unidos. E aí acontece uma revolução em 1959. Essa revolução cubana, liderada por Fidel Castro, derruba o governo de Fulgêncio Batista. E aí começa uma aproximação do Estado cubano com a União Soviética, né? Os Estados Unidos, temendo essa aproximação entre Cuba e União Soviética, tentam fazer um contragolpe, uma iniciativa de uma contra-revolução, que ficou conhecida como invasão da Baía dos Porcos. Então você tinha alguns cubanos radicados nos Estados Unidos e eles foram apoiados para fazer uma deposição do Fidel Castro. E essa tentativa ela foi fracassada, né? Em 1962, os Estados Unidos, pressionando a Organização dos Estados Americanos, OEA, acaba expulsando Cuba. Então você começa a ter um isolamento político do Estado cubano, né, do Estado socialista cubano. E aí Cuba só voltaria décadas depois, em 2009, a fazer parte da OEA. Ainda em 62, você tem um bloqueio econômico. Então a ideia era isolar economicamente Cuba, né? Entretanto, Cuba vai, nesse momento, se alinhar cada vez mais à União Soviética, vai receber cada vez mais apoio da União Soviética, apoio político, apoio econômico, né? E esse embargo ele vai ser mais sentido pelos cubanos com o fim da União Soviética, porque é o fim do principal parceiro cubano. E além disso, tem um episódio marcante aqui que quase levou à Terceira Guerra Mundial, ainda em 62, que foi a crise dos mísseis. Os Estados Unidos, através dos seus aviões espiões, descobriram que a União Soviética estava instalando mísseis na ilha de Cuba, né? E como isso era uma ameaça aos Estados Unidos, à sua segurança nacional, os Estados Unidos exigiram da União Soviética a retirada desses mísseis. E aí foram 13 dias de tensas e duras negociações, e no final das contas, a União Soviética retirou os mísseis que estavam sendo instalados em Cuba, assim como os Estados Unidos retiraram os mísseis que estavam instalados na Turquia. Tá? Nas primeiras 3 décadas, né, apesar disso tudo, Cuba apresentou vários avanços sociais, principalmente na saúde, na educação, no saneamento básico, né, e passou a viver uma grave crise econômica e social com o fim da Guerra Fria, com o fim da União Soviética. Bom, um ponto importante e que chama bastante atenção é a chamada base de Guantánamo. Essa base ela é militar estadunidense. Então, bem aqui no extremo sul da ilha, esse pedacinho da ilha de Cuba é dos Estados Unidos. Eles têm uma base militar em Cuba, tá? E por que disso? Quando aconteceu isso? É por causa de uma emenda à Platt, né? Então isso tem a ver com a Constituição cubana lá de 1903, né? Quando os Estados Unidos impuseram a Cuba a cessão de partes do seu território. E aí ficou a base de Guantánamo para os Estados Unidos. Ficou esse território para os Estados Unidos. E essa base ela é utilizada hoje na detenção de pessoas acusadas de terrorismo. Então, de pessoas vinculadas a práticas terroristas, por exemplo, da Al-Qaeda, né? Então, tem gente aqui da Al-Qaeda presa em Guantánamo. E por que em Guantánamo e não nos Estados Unidos? Porque em Guantánamo, as autoridades dos Estados Unidos, os militares que estão na base, eles não precisam seguir a legislação dos Estados Unidos. Como assim? Eles podem praticar tortura, né? Porque se o prisioneiro tivesse nos Estados Unidos, lá você tem leis que proíbem a tortura de detentos. Como você está em Cuba, a lei dos Estados Unidos não vale para essa base militar em Cuba. Então isso acaba permitindo, então inclusive já há alguns anos atrás, denúncias, vazamento de fotos da própria base, mostrando soldados dos Estados Unidos torturando e humilhando detentos aqui na base de Guantánamo, né?
E aí, só por curiosidade, né, os Estados Unidos pagam um aluguel, né, que é de mais ou menos US$ 4.000 por ano ao governo cubano, né? Eles dão um cheque e o governo cubano nunca descontou esse cheque, né? Então eles querem que os Estados Unidos saiam definitivamente do seu território, tá? Bom, e aí a figura ilustre de Fidel Castro, né? O grande comandante da Revolução Cubana lá em 59. O Fidel, ele comandou o país desde a Revolução até o ano de 2006, quando ele ficou muito doente e ele precisou se afastar do poder. E aí, 2008, e aí, assim, assumiu o irmão dele, o Raul Castro, que é esse homem que você vê à direita, Fidel está aqui à esquerda. E aí, por conta da doença de Fidel, ele acaba renunciando à presidência em 2008, o seu irmão Raul assume definitivamente, Fidel morre em 2016. Mas o fato é que o irmão dele, o Raul Castro, quando ele assume o país, ele começa a fazer pequenas mudanças. Mudanças relacionadas à abertura econômica cubana. Então, por exemplo, isso vai desde de aumentar a acessibilidade aos telefones celulares, a permitir que os agricultores cubanos pudessem lucrar cultivando terras ociosas, permitindo com que cubanos que têm um nível socioeconômico um pouco melhor pudessem se hospedar em hotéis destinados aos turistas, né? Começou a diminuir as restrições de cubanos para viagens ao exterior, né? Permitiu a prática do capitalismo, compra e venda dos carros e das casas em Cuba, criou uma zona de desenvolvimento especial, né, uma ZDE, ou seja, que seria uma zona franca industrial para poder atrair empresas estrangeiras, para que pudessem produzir em território cubano. Então você percebe que o Raul Castro ele começa a ter ações de abertura econômica, tá? Então Cuba vai deixando de ser essencialmente socialista e vai se abrindo às práticas capitalistas. E como se não bastasse as mudanças econômicas, também tem mudanças políticas importantíssimas. Barack Obama resolve se aproximar do governo cubano, né? Resolve distensionar as relações entre Cuba e Estados Unidos. Então, Barack Obama visita a ilha, visita Cuba, conversa com Raul Castro, né? Retoma as relações diplomáticas, reduz a restrição de viagens, envio de dinheiro, né? Então, é uma prática de estimular, por exemplo, a economia cubana, é você permitir com que pessoas possam viajar para Cuba, dos Estados Unidos. A transferência de dinheiro, ela vai ser facilitada, né? Porque você tem muitos cubanos que são contrários ao regime, que fugiram para os Estados Unidos, mas a sua família ficou em Cuba. Então, eles têm mais facilidade de trabalhar nos Estados Unidos e mandar esse dinheiro para as famílias que ficaram em Cuba. Então, foi um momento assim muito positivo na distensão diplomática. Inclusive, o Barack Obama tinha como promessa de campanha o fechamento da base de Guantánamo, justamente por conta que os Estados Unidos passaram por essa grande vergonha internacional do mundo conhecer realmente o que era feito pelos militares na base de Guantánamo. O desrespeito aos direitos humanos, as torturas, como eu já mencionei, né? Mas isso foi uma promessa de campanha que o Barack Obama não conseguiu realizar, né? Enfrentou uma grande oposição interna, né? Principalmente de políticos mais do Partido Republicano, né? Que são mais intolerantes a essa aproximação entre os Estados Unidos e Cuba, né, que são pessoas que defendem, na verdade, o fim do regime, da ditadura cubana, né, a qualquer custo. Enfim. E aí, no ano de 2018, existe mais uma mudança na condução do país. Né? O Raul Castro ele sai da presidência do país, existe uma eleição, e nessa eleição é eleito o homem que você vê aqui à esquerda, que é o Miguel Dias-Canel. Né? Ele foi eleito por um mandato de 5 anos, né? E do ano de 2023 ele foi reeleito. Né? E aí fica uma pergunta, né, de como ele tem feito aí a gestão do país, né? Se ele consegue dar continuidade para as reformas do socialismo cubano, né? E a única coisa que a gente consegue perceber mais nitidamente
uma dificuldade nas relações diplomáticas agora com o governo Trump, né? As relações voltaram a ficarem tensas, né? Estão mais tensas novamente. E ele lida com uma mão de ferro, né, à oposição. E uma prova disso foi o que aconteceu anos recentes, quando o governo cubano foi duramente questionado pela população, né, grandes protestos no ano de 2021, e isso está relacionado com escassez de comida, com escassez de remédio, escassez de combustível, com uma alta inflacionária, e essa crise econômica muito atrelada a uma crise sanitária que foi a pandemia do coronavírus, né? Então, uma das principais fontes de receita de Cuba é o turismo. E aí, quando você tem essa pandemia, né, então você cessa o turismo, você dificulta a vida cubana, você tem um aperto do embargo cubano, né, agora no governo Trump, desde a primeira passagem, agora na segunda passagem do governo Trump, e, e a pandemia, a gente sabe que causou muitos problemas, não só econômicos, mas também sociais, e a ilha de Cuba também foi afetada de uma maneira mais intensa em virtude das suas precariedades, né, que foram construídas ao longo da história, né, principalmente com esse embargo econômico, né, feito pelos Estados Unidos e que dura até hoje. E diga-se de passagem, todo ano, quando existe o encontro entre os chefes de Estado, né, na Assembleia Geral da ONU, em Nova York, sempre existe uma moção de apoio para Cuba, né, e a maioria dos países, a imensa maioria dos países do mundo, pedem o fim desse bloqueio econômico, né, que acaba gerando um atraso maior para o desenvolvimento cubano. E os Estados Unidos mantêm esse embargo econômico porque o objetivo, na verdade, é justamente esse: manter essa situação de penúria e de pobreza, dificultar as relações econômicas de Cuba com os outros países, para que a população se revolte e derrube a ditadura cubana, né? E a gente vê que desde o ano de 62 essa política não surtiu efeito, né? Então, Fidel Castro comandou o país, o irmão dele, o Raul Castro, e agora a gente tem o Dias-Canel. Então, você tem todos esses líderes que enfrentando essa situação do embargo econômico e se mantendo no poder, né? Então, questiona-se muito a eficácia desse embargo econômico, que na verdade penaliza muito mais a população, né? E ela não consegue fazer essa destituição dos seus líderes políticos. Ok?